Olá, sejam bem-vindos ao canal Ritmando. Essa é a aula de número 5 de uma série de videoaulas sobre os acordes no violão. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card para conseguir assistir desde a primeira aula completa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os acordes diminutos e meio diminutos. Aqui nessa aula eu vou te ensinar a compreender a diferença entre esses dois acordes e como tocar em qualquer região do braço os acordes diminutos e meio diminutos. Antes de mais nada, vamos entender qual é a estrutura. Quais são as notas que formam esses acordes? Primeiro eu preciso entender que o acorde diminuto e o meio diminuto são tétrades, ou seja, são formados por 4 notas ao invés de 3, como eram as tríades. A partir do momento em que a gente coloca uma sétima nesse acorde, ele deixa de ser tríade para ser uma tétrade. Então nós vamos falar sobre as tétrades diminutas e meio diminutas. Basicamente, esses acordes derivam da tríade diminuta, que é fundamental, terça menor, quinta diminuta, que vai ter a seguinte relação de notas. Da fundamental para a terça menor, a gente vai ter uma distância de 1 tom e meio. E da terça menor para a quinta diminuta, a gente também vai ter uma distância de 1 tom e meio. Então, a tríade diminuta é uma tríade espelhada. O mesmo tamanho de tons e semitons da tônica da fundamental para a terça é a distância da terça para a quinta. Então fica 1 tom e meio, 1 tom e meio. A partir do momento que a gente acrescenta uma sétima, aí é que a gente vai ter a diferença entre o acorde meio diminuto e o acorde diminuto. Para um acorde ser considerado diminuto, ele tem que também, além de ter a tríade diminuta, fundamental, terça menor e quinta diminuta, ter uma sétima diminuta. Para isso ficar mais fácil na cabeça, pensa assim: da nota fundamental, você vai ter que pensar 1 tom e meio para trás. E aí você consegue encontrar a sétima diminuta. Então, por exemplo, num acorde de dó diminuto, nós vamos ter dó fundamental, mi bemol como sendo a terça menor. Nós vamos ter o sol bemol ou fá sustenido como a quinta diminuta, e nós vamos ter o lá como sétima diminuta. Então pensa, para conseguir achar uma sétima diminuta, você pega a fundamental e volta 1 tom e meio para trás. Do dó, 1 tom para trás seria si bemol, mais meio tom, lá natural. Então o acorde de dó diminuto é formado pelas notas dó, mi bemol, sol bemol ou fá sustenido, né? E lá natural, que seria a sétima diminuta. Essa mesma lógica você utiliza partindo de qualquer uma das 12 notas. Agora, como que a gente faz para tocar esse tipo de acorde em qualquer região do braço, no braço inteiro do violão, partindo de qualquer nota? Vamos entender 3 modelos. O primeiro modelo que a gente vai aprender vai ser se a nossa fundamental estiver na sexta corda. Começando pelo desenho de fá diminuto. Se a gente descer meio tom e acrescentar uma meia pestana na primeira casa, nós vamos achar o fá sustenido diminuto. Depois, sol diminuto, sol sustenido diminuto, lá diminuto, lá sustenido ou si bemol diminuto, si diminuto, dó diminuto e assim vai no braço inteiro do violão. Agora, para fazer um acorde diminuto em que a fundamental esteja na quinta corda, você vai usar este desenho aqui, ó. Partindo do desenho de si bemol diminuto, se a gente descer meio tom e acrescentar o dedo 1 na corda que estaria solta, a gente consegue achar o si diminuto. Depois, dó diminuto, dó sustenido diminuto, ré diminuto, ré sustenido diminuto,
Mi diminuto, e assim vai no braço inteiro do violão. Por último, para realizar qualquer acorde diminuto, partindo da fundamental na quarta corda, você vai utilizar este desenho aqui. Esse seria o Ré diminuto. Se a gente descer meio tom e acrescentar os dedos 1 e 2, nós vamos ter Ré sustenido diminuto. Depois, Mi diminuto, Fá diminuto, Fá sustenido diminuto, Sol diminuto, Sol sustenido diminuto, Lá diminuto, e assim vai no braço inteiro do violão. Veja, os mesmos acordes em regiões diferentes. Aqui seria Fá diminuto, assim como esse também é um Fá diminuto e esse também é um Fá diminuto. Agora vamos entender os acordes meio diminutos. Por que meio diminuto? Porque ele não é inteiro diminuto, ou seja, não tem também, além da tríade, a sétima diminuta. Nesse caso, a nossa sétima vai ser uma sétima menor, ou seja, vai estar a um tom de distância da fundamental. No acorde diminuto era um tom e meio, e no meio diminuto vai ser um tom só. Então veja, num acorde de Dó meio diminuto, a gente vai ter as notas Dó fundamental, Mi bemol sendo a terça menor, Sol bemol sendo a quinta diminuta, e agora vamos pensar, qual seria a sétima menor de Dó? Si bemol. Se a gente fosse usar essa mesma lógica partindo de um outro acorde, por exemplo, Mi meio diminuto, a gente teria o quê? Mi fundamental, Sol sendo a nossa terça menor, Si bemol sendo a nossa quinta diminuta, e Ré sendo a nossa sétima menor, certo? Porque está a um tom de distância do Mi. Resumindo, a diferença entre um acorde diminuto e meio diminuto está na sua sétima. Para ser um acorde diminuto, a gente precisa ter a sétima também diminuta, ou seja, um tom e meio de distância da fundamental. Para ter um acorde meio diminuto, a nossa sétima vai ser menor. Agora, para realizar um acorde meio diminuto em qualquer região do braço, também existem 3 modelos básicos para você aprender. O primeiro modelo, começando com a fundamental na sexta corda, vai ser este daqui. Se a gente descer meio tom e colocar o dedo 1 lá na segunda corda, a gente vai ter Fá sustenido meio diminuto, que antes era Fá meio diminuto, Fá sustenido meio diminuto. Sol meio diminuto, Sol sustenido meio diminuto. Lá meio diminuto, Lá sustenido meio diminuto. Si meio diminuto, Dó meio diminuto. E assim vai no braço inteiro. Para realizar qualquer acorde meio diminuto com a fundamental na quinta corda, você vai usar este desenho aqui, ó. Partindo de Lá meio diminuto, se a gente descer meio tom e colocar os dedos 1 e 2, nós vamos formar o Si bemol meio diminuto. Depois, Si meio diminuto, Dó meio diminuto, Dó sustenido meio diminuto, Ré meio diminuto, Ré sustenido meio diminuto, Mi meio diminuto, e assim vai no braço inteiro. E por último, se você quiser realizar qualquer acorde meio diminuto a partir da quarta corda, estando a fundamental nela, você vai utilizar este desenho, Ré meio diminuto. Se você descer meio tom e acrescentar o dedo 1, você vai ter Ré sustenido meio diminuto. Depois, Mi meio diminuto, Fá meio diminuto, Fá sustenido meio diminuto, Sol meio diminuto, Sol sustenido meio diminuto, Lá meio diminuto. E assim vai a sequência das 12 notas. Este é um Lá meio diminuto, assim como este é um Lá meio diminuto. E este aqui também é um Lá meio diminuto.
só que em 3 regiões diferentes do braço do violão. E aí, ficou alguma dúvida? Comenta aqui qualquer coisa pra gente poder te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, fala aqui se foi útil pra você. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Ritmando, então não esquece de ativar o sininho. Um abraço e até a próxima!